وإن تزلزلت الجبال وإن عصفت العواصف فيثبت على الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Louvado seja Allah, Senhor dos Universos, que a paz e os elogios de Allah estejam sobre o mais nobre de todos os profetas e mensageiros, o nosso profeta Muhammad, sobre a sua família e os seus companheiros. E testemunho que não existe nenhuma divindade com o direito de ser adorada exceto Allah, o único, sem parceiros, e testemunho que Muhammad é o seu servo e mensageiro. Isto dito, bem-vindos a todos nesta série de aulas acerca do comentário da Surat al-Fatiha, comentário do Imam Ibn Kathir, rahimahullah. Então, o autor, rahimahullah, depois de ter mencionado o sentido de al-isti'adha, que mencionámos na aula anterior, depois de ter mencionado o sentido de al-isti'adha, Ibn Kathir, rahimahullah, mencionou a questão de al-basmala. Al-basmala. E al-basmala é Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim é chamado al-basmala. Esta frase é chamada al-basmala. Então o autor, rahimahullah, mencionou a questão de al-basmala. Será que ela é um versículo da Surat al-Fatiha ou não? Esta é a primeira questão. A primeira questão mencionada pelo autor é que será que al-basmala, Bismillahirrahmanirrahim, será que é um versículo da Surat al-Fatiha ou não? E será que al-basmala é lida em voz alta ou em voz baixa? Então aqui o autor, rahimahullah, lança duas questões. A primeira é a saber se al-basmala faz parte da Surat al-Fatiha ou não. E a segunda questão, será que al-basmala é lida em voz alta ou em voz baixa? E estas duas questões foram detalhadas de maneira profunda pelo autor, rahimahullah. Mas iremos unicamente traduzir o essencial, se podemos dizer. Não vamos traduzir tudo, porque o autor, rahimahullah, mencionou esta questão de maneira detalhada e é um pouco complicado para os iniciantes. Então, é melhor de simplificar e de resumir esta questão e de extrair o essencial. Pois, como todos sabem, e repetimos muitas vezes, que aquilo que é ensinado pelo povo do Hadith, isto é, as aulas que estão disponíveis no website do povo do Hadith ou em todas as redes sociais, tudo aquilo que é feito pelo povo do Hadith é básico, é para construir bases fundamentais para todos os muçulmanos.
para que possam adorar Allah subhanahu wa ta'ala com conhecimento. O objetivo do povo do Hadith é de dar aos muçulmanos que falam a língua portuguesa, de lhes dar aquilo que é essencial à vida religiosa de cada um deles. E isto enquanto que não aprendem a língua árabe e que não podem ter acesso diretamente aos sábios, porque o conhecimento é tirado, é extraído dos sábios, dos grandes sábios. Nós somos apenas um intermediário. Nós, os estudantes, somos apenas intermediários. Estamos aqui para servir a comunidade, para servir aqueles que não têm acesso à língua árabe, aqueles que não têm acesso ao Islão na sua língua original, que é a língua árabe. Então, obviamente, os muçulmanos que não falam árabe, que são, por exemplo, portugueses, ou que vivem nos países nos quais se fala português, esses muçulmanos têm a necessidade de alguém que lhes ensine as bases da religião. Então, o povo do Hadith, aquilo que é feito pelo povo do Hadith é isso. Tentamos simplificar as coisas a fim que as pessoas adorem Allah subhanahu wa ta'ala com conhecimento. Então não vamos detalhar este ponto e vamos unicamente mencionar aquilo que é essencial. Então, em relação a estas duas questões, que é a primeira, será que Al-Basmala, Bismillahirrahmanirrahim, é o primeiro versículo de Surat Al-Fatiha ou não? E será que Al-Basmala, Bismillahirrahmanirrahim, é lida em voz alta ou em voz baixa? Quer dizer, nas orações, obviamente. Aqui estamos a falar das orações. Quer dizer que esta segunda questão, que é que será que Al-Basmala é lida em voz alta ou em voz alta, é em relação às orações. Então, como dissemos, o autor aqui detalhou bastante esta questão, mas vamos dar o essencial. E a opinião mais justa nesta questão é que Al-Basmala não é um versículo da Surat Al-Fatiha. Não é um versículo da Surat Al-Fatiha. Al-Basmala é um versículo independente do Alcorão e não faz parte da Surat Al-Fatiha. Não faz parte da Surat Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim é um versículo do Alcorão. É um versículo do Alcorão. Mas não é um versículo da Surat Al-Fatiha. Não é um versículo da Surat Al-Fatiha. E a evidência disso foi um hadith mencionado em aulas anteriores. Um hadith que foi relatado por Muslim, no qual o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam disse que quem efetua uma oração sem ler Al-Qur'an, sem ler a mãe do Alcorão, então a sua oração será incompleta. A sua oração será incompleta. A sua oração será incompleta, não exata. E depois, o narrador deste hadith, que é Abu Huraira, foi questionado acerca daquele que faz a oração atrás de um imam. Será que deve ler Al-Fatiha ou não? E Abu Huraira radiyallahu anhu lhe disse que sim, leem Al-Fatiha, mas no seu interior. E depois, Abu Huraira radiyallahu anhu mencionou um hadith no qual o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam disse: Allah azza wa jal Allah azza wa jal disse: dividi a oração entre mim e o meu servo em duas partes. E o meu servo terá aquilo que pediu. Portanto, logo que o servo diz: Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Reparem que neste hadith Qudsi,
Allah subhanahu wa ta'ala mencionou como primeiro versículo da Surat al-Fatiha Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pois disse, logo que o servo diz ou dirá Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah subhanahu wa ta'ala não disse logo que o servo dirá Bismillahirrahmanirrahim, mas disse logo que o servo dirá Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Então neste hadith Allah subhanahu wa ta'ala mencionou Alhamdulillahi Rabbil Alamin, isto é, o início da Surah al-Fatiha é Alhamdulillahi Rabbil Alamin, o seu primeiro versículo é Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Então não mencionou Al-Basmala. Al-Basmala neste hadith não foi mencionada. E a outra evidência é que o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam lia Al-Fatiha. Como todos sabem, o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam lia Al-Fatiha durante a oração em voz alta, como é o caso de Salat al-Maghrib, Salat al-Isha, Salat al-Fajr, Salat al-Jumu'ah, Salat al-Eidain. Todas as orações que são feitas em voz alta, o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam lia Al-Fatiha. E não lia Al-Basmala em voz alta. Quer dizer que o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam não dizia Bismillahirrahmanirrahim em voz alta, mas pelo contrário, dizia Bismillahirrahmanirrahim em voz baixa. E iniciava a sua leitura em voz alta por Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Então aqui temos uma evidência de que Al-Basmala não faz parte de Al-Fatiha. E se Al-Basmala fizesse parte de Surat al-Fatiha, então o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam teria lido Al-Basmala em voz alta, tal como lia os outros versículos da Surat al-Fatiha. E este ponto é claríssimo, é óbvio, não necessita mais explicações. Outra evidência mencionada pelo autor, rahimahullah, mencionou duas narrações, hadithá. O primeiro, que foi um hadith mencionado em aulas anteriores, depois mencionou a sunnah do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam, perdão, não mencionou dois hadith, mas mencionou unicamente um só hadith, e mencionou a sunnah do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam, que era que não lia al-Basmala em voz alta. E depois mencionou a sunnah de al-Khulafa al-Rashidun, dos califas bem guiados, os quais não foi ordenado de seguir. E os califas bem guiados são Abu Bakr, Umar, Uthman e também Ali. Estes são os 4 califas bem guiados: Abu Bakr, Umar, Uthman e Ali radiyallahu anhum. Todos eles não liam al-Basmala em voz alta. Abu Bakr não lia al-Basmala em voz alta. Isto é, começava a leitura por Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Umar também. Uthman também. E Ali a mesma coisa. Todos eles faziam como viram fazer ou como ouviram fazer o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam, que é que iniciavam a leitura em voz alta por Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, o primeiro versículo de Surat al-Fatiha. Não liam al-Basmala em voz alta. Então, al-Basmala não é lida em voz alta. É sempre lida em voz baixa. E aqui sublinho um ponto, que é que o facto que al-Basmala não seja lida em voz alta, perdão, que al-Basmala não faça parte
que não seja um versículo de Surat al-Fatiha, não quer dizer que não leiamos Bismillahirrahmanirrahim. Lemos Bismillahirrahmanirrahim antes da Surat al-Fatiha, mas em voz baixa. Então é importante não confundir as duas coisas, que é que o facto que Bismillahirrahmanirrahim não seja o primeiro versículo da Surat al-Fatiha, mas de abandonar a sua leitura. Lemos Bismillahirrahmanirrahim antes de ler al-Fatiha, como introdução à al-Fatiha, se podemos dizer, mas em voz baixa. O primeiro versículo a ser lido em voz alta é Alhamdulillahi Rabbil Alamin, de acordo com tudo aquilo que foi dito anteriormente. Depois o autor diz, e dentre as evidências, podemos mencionar um hadith relatado por Muslim e narrado por Aisha radiyallahu anha, que disse: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. Aisha radiyallahu anha nos disse que o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam abria ou iniciava a sua oração com o takbir, isto é, que o início da oração é Allahu Akbar, e iniciava a leitura, quer dizer, a leitura em voz alta, com Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Este hadith é claríssimo também, não necessita de esclarecimento. Então, o início da oração é Allahu Akbar e o início da leitura é Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Numa outra evidência, um outro hadith relatado por Al-Bukhari e Muslim, que é um hadith muttafaqun alayh, e narrado por Anas, que disse: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يفتتحون بالحمد لله رب العالمين. Anas disse: rezei atrás do profeta sallallahu alaihi wasallam, e depois atrás de Abu Bakr, e depois atrás de Umar, e depois atrás de Uthman, e todos eles começavam ou iniciavam a leitura por Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Anas radiyallahu anhu, que é um sahabi, que é um companheiro, nos informa que fez a oração atrás do profeta sallallahu alaihi wasallam. E depois do primeiro califa, que é Abu Bakr, e depois do segundo, que é Umar, e depois do terceiro, que é Uthman, e todos eles iniciavam a leitura em voz alta por Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tudo isto nos demonstra que Al-Basmala, Bismillahirrahmanirrahim, não é um versículo de Al-Fatiha, mas que o primeiro versículo da Al-Fatiha é Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mesmo se Al-Basmala, Bismillahirrahmanirrahim, é um versículo do Alcorão, mas como dizem os sábios, é uma introdução às suras do Alcorão, e Allah subhanahu wa ta'ala sabe melhor. Ficamos por aqui. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.